A vida depois da morte, Scott Rogo. Vozes de espíritos gravadas, ilusão ou solução? Pergunta. Desde que a parapsicologia se tornou uma ciência, os estudiosos do assunto vêm especulando se não se poderia estabelecer um canal instrumental ou eletrônico de comunicações entre vivos e os mortos. Tanto Thomas Edison como Guglielmo Marconi afirmavam que poderia ser construída uma máquina ligando perfeitamente o mundo material e o psíquico. Chegaram mesmo a traçar esboço de projetos nesse sentido. Um telefone psíquico chegou a ser construído na década de 1920, mas não foi bem recebido pelos pesquisadores psíquicos, de modo que aconteceu com o seu inventor. A invenção não tardou a ser esquecida. Na década de 1940, um excêntrico holandês lançou na Inglaterra o projeto de um rádio espírita, que também não passou de projeto. Embora depois de 1920 ninguém tenha mais pensado em um telefone psíquico, não faltará exemplos de vozes dos mortos se terem feito ouvir espontaneamente em rádios, alto-falantes de gravações e mais recentemente em gravações eletromagnéticas. E esse último fenômeno de poderem as vozes dos mortos serem apanhadas e gravadas tem constituído um dos tópicos mais controvertidos da parapsicologia contemporânea. É uma discussão que continua muito acalorada. Esse fenômeno chamou pela primeira vez a atenção do mundo em 1959, quando Frederick Jurgenson, ex-cantor de ópera e cinematografista de 60 anos, anunciou que conseguira gravar a voz de sua mãe já falecida e afirmava mais que qualquer pessoa utilizando os processos adequados poderiam gravar a voz dos mortos em seus próprios gravadores. É questão controvertida saber que como Jurgenson fez a sua descoberta, uma vez que ele próprio apresentou duas versões para o caso. Na década de 1960, Jurgenson disse que descobrira casualmente o fenômeno da gravação da voz quando estava gravando cantos de pássaros em seu quintal. Ao ensaiar a gravação, afirmou descobrir a voz de sua mãe gravada entre os cantos dos pássaros. Naturalmente, Jurgenson ficou surpreso com o incidente e procurou repeti-lo sistematicamente, gravando cantos de pássaros ou simplesmente deixando o gravador ligado quando conversava normalmente com os amigos e parentes vivos. Muitas vezes, disse ele, encontrou outras vozes nas gravações quando as experimentava. Às vezes, tais vozes chamavam as pessoas presentes no local e, ocasionalmente mesmo, faziam comentários sobre a conversa anterior. Em 1973, contudo, em uma entrevista à revista Espírita de Londres, Psych News, Jurgenson apresentou que era presumivelmente uma versão mais completa de sua descoberta. Abre aspas. Acho muitíssimo difícil descrever exatamente como levei a cabo aquelas experiências, disse ele aos repórteres. Sem que houvesse motivo algum, de repente me veio um desejo irresistível de estabelecer contato eletrônico com alguém ou com algo ou alguém desconhecido. Era uma sensação estranha, quase como se eu tivesse aberto um canal para algo que ainda se achava oculto e que seria revelado. Lembro-me que ao mesmo tempo me sentia cético, divertido e curioso. Esse intuitivo desejo irresistível ocorreu no outono de 1958, mas foi somente em junho de 1959 que a ideia prosperou, como disse Jurgenson a Psych News. Depois de uma enervante experiência durante a gravação do canto do tentilhão sueco, quando desconfiei que o meu gravador se estragara durante a viagem da cidade para o campo, compreendi que a confusão na gravação não podia ser explicada como coincidência. Algumas semanas depois, fui a uma pequena floresta, tentei outra experiência. Naturalmente, não fazia ideia do que estava procurando. Pus o microfone na janela, a gravação que fiz ocorreu sem incidentes. Quando foi tocada, ouvi a princípio alguns pássaros chilreando à distância. Depois se fez silêncio. De repente, vinda não sei de onde, ouvi uma voz de uma mulher falando em alemão. Friedel, querido Friedel, está podendo me ouvir? Pergunta. Era como se a locutora estivesse fazendo um esforço tremendo para falar, e a voz parecia ansiosa, mas não tive a menor ideia de que fora a voz da minha mãe que me chamara. Minha mãe morrera 4 anos antes, na Suécia. Foi assim que tudo começou. As afirmações de Jurgenson, por mais estranhas que fossem, causaram pouco impacto sobre a
parapsicologia internacional, embora a sua descoberta levasse jornais a noticiá-la com alarde. Praticamente nenhum estudioso credenciado da parapsicologia a levou a sério, uma vez que a maioria dos parapsicólogos da década de 60 estavam muito mais interessados em experiências mecânicas do que estudar o contato psíquico com os mortos. A comunidade psíquica ignorou as revelações de Jurgenson. Apenas um parapsicólogo se dedicou a assim entender com Jurgenson pessoalmente. W.J. Hall, diretor de projetos da Federação de Pesquisas Psíquicas com sede em Durham, estado da Carolina do Norte, visitou durante uma semana Jurgenson em sua casa nos arredores de Estocolmo, em 1964. Jurgenson se pronunciou a oferecer ao visitante uma série de demonstrações e Hall escreveu um relatório, Vozes Espíritas de Frederick Jurgenson, em nome da fundação. Ao se julgar pelo relatório, os testes de Hall foram moderadamente bem sucedidos. Para cada sessão, Jurgenson tomou uma fita virgem. Colocando-a no aparelho e o deixou funcionando com o microfone ligado, enquanto todas as pessoas que se encontravam na sala travavam uma conversa despreocupada. O gravador foi detido com intervalos frequentes e posto de novo em funcionamento. Em 4 ocasiões houve alguns leves sons indistintos que poderiam, contudo, facilmente ter sido produzidos pelos presentes. Escreveu Hull depois. Uma voz de homem pareceu dizer a palavra sueca berata, dizer ou relatar, durante uma pausa da conversa. Nenhum de nós se lembrava de ter dito ou ouvido aquela palavra durante a conversa. Foi muito distinta. Quando realizamos 4 testes adicionais, FJ disse, com sua voz normal na gravação: podemos esperar um pouco. Foram ouvidas 3 pancadas, seguidas pela palavra Weterner, esperar, em alemão, que foi ouvida muito claramente. Finalmente ouviu-se claramente 6 pancadas, divididas em 3 pares, e parecida que foi dito: Tad reta concat, faça o contato certo, em sueco, mas as palavras não foram claras. Depois de ter descoberto a manifestação da voz gravada, Jurgenson anunciou ter inventado vários outros métodos para tal gravação. O pesquisador sueco presentemente grava fitas diretamente do rádio, liga o equipamento da gravação em um rádio previamente sintonizado em determinada frequência, sem estação, grava durante alguns minutos e depois fica o resultado. Algumas vezes, afirma Júnior, são ouvidas vozes muito claras falando no meio de um barulho de fundo. Outras vezes, diz Jurgenson, vozes humanas falando em uma frequência comercial, quando gravadas, são habilmente distorcidas e recompostas pelas vozes espíritos, de maneira a transmitir novas palavras e mensagens. As vozes, presumivelmente, falam em ocasião com a mistura de idiomas. A história da pesquisa da voz gravada. Na realidade, contudo, Jurgenson, de modo algum, descobriu o fenômeno da voz gravada. Enquanto realizava as suas experiências na Suécia, investigações semelhantes se processavam. Havia 2 anos nos Estados Unidos e iam ser anunciadas pelo parapsicólogo Raymond Bailes e o espírita Attila von Szalay, que acidentalmente descobriram um fenômeno de voz gravada em 1956. Os dois levaram a cabo as pesquisas conjuntamente até a década de 60 e reiniciaram o trabalho na década de 70, quando me juntei a eles. Arte, como chamamos von Szalay, está atualmente com 70 e poucos anos e acha, de certo modo, afastado das investigações, mas o trabalho de Bailes e von constituiu, indubitavelmente, o mais importante capítulo da história das pesquisas da voz gravada. Bailes teve pela primeira vez a ideia do esforço conjunto quando Arte, que conhecia por intermédio de amigos comuns, contou que, às vezes, ouvia vozes independentes, vozes produzidas pelo ar rarefeito, lhe falando quando se encontrava sozinho. Notou pela primeira vez que essas vozes, em 1938,
quando ouviu a voz de um filho falecido chamando o seu nome. Contou a Bayles. Em 1941, ele tentou gravar a voz de um velho gravador de 78 RPM, mas sem sucesso. Raymond Bayles ficou tão impressionado pela revelação de arte que resolveu levar adiante aquela linha de investigação, esperando conseguir afinal gravar aquelas vozes psíquicas. Não sabia então que iria acidentalmente ajudar a descobrir o efeito da voz gravada. Raymond iniciou seu primeiro projeto com a duração de 3 anos, arrendando um estúdio em Hollywood que ainda existe até hoje, acima da famosa esquina da livraria Pickwick, no cruzamento do Hollywood Boulevard com McCloud Place, onde construiu um pequeno recinto de madeira ou gabinete, não muito diferente de um armário de roupa. Dentro colocou na boca de um megafone, um microfone ligado por um fio a um alto-falante e um gravador, fora do recinto. Desse modo, os pesquisadores podiam ouvir quaisquer ruídos ou vozes produzidas dentro do gabinete, quando se achavam sentados em qualquer lugar do estúdio. Todas as experiências, naturalmente, foram gravadas. Nos primeiros testes, Art sentou-se dentro do gabinete. Em alguns momentos, Raymond pôde ouvir vozes sussurradas vindas do alto-falante. A fim de certificar-se de que não era o próprio Art que estava produzindo as vozes, Raymond realizou vários testes adicionais. Art ficou sentado do lado de fora do gabinete. Não havia dúvida de que as vozes sussurradas vinham através do alto-falante, mesmo quando o recinto de madeira se encontrava inteiramente vazio. Von Zalay e Baisley utilizaram esse processo para gravar várias fitas com as vozes. Somente algumas semanas depois, todavia, descobriram que algumas vezes apareciam nas fitas vozes abertas. Apareciam nas fitas vozes que não tinham sido ouvidas no alto-falante. Essa importantíssima descoberta foi feita em 5 de dezembro de 1956. Assim afirmou Raymond em relato sobre as vozes de Von, publicado na revista da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica. Para essa experiência particular, Mr. Von ficou sentado sozinho no gabinete durante 15 minutos, acreditando que nada acontecia. Ele saiu do gabinete. Rodamos então a fita sem esperar ouvir coisa alguma, mas ficamos surpresos, ouvindo uma voz dizer distintamente: "Este é G." Quando eu me encontrava sentado lá de fora ouvindo através do alto-falante, não ouvia absolutamente nada. Resolvi então fazer certos testes com um sistema de amplificação e nós ambos ficamos parados a alguns centímetros de distância da porta do gabinete, que estava fechada, podendo cada um ver perfeitamente o outro. E Mr. Von dava pequenos assovios com curtos intervalos. Houve pelo menos 6 ou 7 assovios em resposta, e no fim da sequência responderam assovios duplos. Estavam a menos de 90 centímetros de distância de cada um e podíamos nos observar reciprocamente de maneira perfeita. A sala estava normalmente iluminada e a fraude em tais condições era todo impossível. A experiência de 5 de dezembro demonstrou de maneira conclusiva que Von era capaz não somente de produzir vozes desencarnadas, mas de algum modo fazê-las aparecer diretamente também na gravação. Assim sendo, Raymond decidiu levar a cabo uma experiência mais rigorosa. Para provar a existência das vozes de Von, para o teste pioneiro, arranjou uma caixa de papelão vertical, na qual colocou o microfone e o alto-falante, que por sua vez estava ligado por um fio ao aparelho gravador, colocado a vários pés de distância. Os pesquisadores depois sentaram-se a uma jarda equivalente a 914 milímetros de distância da caixa, ligaram o gravador e o desligaram e tornaram a ligar de vez em quando. Foram ouvidas na gravação 3 vozes diferentes, mas tão confusas que não poderam ser decifradas. Encontrei muitas vezes esse tipo de recepção com Von. As vozes psíquicas eram quase tão altas como a nossa própria voz, mas tão confusas que não podiam ser entendidas. Qualquer pessoa familiarizada com um sistema de gravação de má qualidade reconhecerá a semelhança. Raymond passou a uma experiência ainda mais perigosa, ainda mais rigorosa. Cobriu a caixa que continha um microfone com um pesado sobretudo de pele de camelo, e tudo foi colocado em uma outra caixa bem grande. As caixas foram penduradas no teto do gabinete, enquanto Zalay e Raymond se sentavam do lado de fora.
Um fio ligava um microfone a um aparelho gravador, também colocado fora do gabinete. Os resultados foram igualmente satisfatórios e os dois pesquisadores conseguiram gravar vozes humanas. Mais tarde, naquela mesma noite, depois de Raymond ter se retirado, Art decidiu continuar ele próprio as experiências, sentando-se no gabinete com um aparelho de gravação funcionando e interrompendo de vez em quando. Como não ouvira qualquer voz independente enquanto se achava no gabinete, naturalmente pensou que a experiência fracassara de todo. Mas quando tocou a fita, ouviu uma voz de mulher dizendo bem alto: "Cachorro quente, Art." A voz foi mesmo acompanhada por uma sonora gargalhada. Von Zalai compreendeu que, embora a voz tivesse sido gravada, não fora captada por seus ouvidos. Aquela voz também tinha para ele uma significação especial. Anos antes, durante a depressão, ele havia namorado uma moça em Nova York. E os tempos estavam tão difíceis que, sem dinheiro para ir a um restaurante, eles costumavam, na hora do jantar, comer um cachorro-quente que custava apenas alguns níqueis. Frequentemente brincava acerca de tais jantares e dizia um ao outro que sempre se lembrariam deles. Nunca mais Art tivera notícia de sua antiga namorada, que presumivelmente estava morta. Embora tivessem anunciado ao público o resultado de seus trabalhos, em 1959, Beilas e Von Zalai, do mesmo modo que Jurgenson, não conseguiram despertar o interesse dos círculos parapsicológicos. Nenhum deles recebeu sequer uma carta pedindo informações. Depois que o relato de suas experiências foi publicado pela revista da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, o trabalho de Konstantin Raudive. Hoje, todavia, o quadro mudou-se um pouco. Em 1970, um cientista letão residente na Alemanha, Dr. Konstantin Raudive, causou sensação nos círculos parapsicológicos da língua inglesa com o livro Break, Roche, Ruptura, que foram anteriormente publicados na Alemanha. Raudive trabalhara pessoalmente com Jurgenson e afirmava ter conseguido ele próprio obter aquelas vozes misteriosas em gravações. E estava disposto a demonstrar o fato para quem quisesse. Anunciou ainda várias outras coisas acerca de seus próprios efeitos de voz gravada, muitos dos quais quase coincidiam com algumas das descobertas de Jurgenson. Dizia, por exemplo, que as vozes muitas vezes falavam com um poliglota, mistura de idiomas, como um poliglota, que respondia a perguntas diretas, se eram interrogadas durante as sessões de gravação, e que qualquer pessoa, espírito ou não, podia gravar tais vozes se esforçasse paciente e diligentemente. No entanto, Raudive condenava a técnica de microfone aberto, tantas vezes empregada por Jurgenson, embora a tivesse usado em uma ocasião, e preferia fazer as gravações diretamente de um aparelho de rádio sintonizado para uma frequência sem estação. Quer dizer, mais uma vez, a sua técnica de gravação foi copiada de Jurgenson. E esse método, contudo, apresentou alguns problemas. Como as vozes eram habitualmente fracas, os céticos deduziram que Raudive estava meramente captando fragmentos de programas radiofônicos comerciais, e não foi muito alvissaieiro o fato de acidentalmente ter ele captado uma transmissão de rádio de Luxemburgo. Tal hipótese, embora repetida muitas vezes por seus críticos, não explicava realmente a ampla escala dos efeitos de vozes gravadas de Raudive. É verdade que, se às vezes ele gravava em radiações erroneamente consideradas como vozes gravadas, em muitas ocasiões as suas vozes mereciam bem esse nome. Até mesmo muitos de seus críticos tiveram de admitir tal coisa. Assim, por exemplo, o Trinity College de Cambridge, Inglaterra, concedeu em 1970 uma bolsa de estudo para pesquisa psíquica a um jovem químico, David Ellis, a fim de investigar as vozes de Raudive. Embora Ellis jamais chegasse a uma conclusão acerca da paranormalidade do fenômeno da voz gravada, admitiu escrever no número de fevereiro de 1974, a revista Psyche: quando o Dr. Raudive estava presente, as vozes às vezes se referiam diretamente aos outros participantes, mas outras vezes se dirigiam sobre tudo ao Dr. Raudive, apelido Coste. Há alguns comentários interessantes quando ele está ausente. A gravação pode começar com precisamos de corte, ou precisamos de corte aqui, ou uma voz pode explicar escondemos corte.
Konstantin Raudive, um psicólogo letão que colaborou na criação de um aparelho destinado a provar que os mortos se comunicam com os vivos por meio de vozes gravadas. Biblioteca Mary Evans. Antes de sua morte, que ocorreu recentemente, Raudive concordou em ser cientificamente examinado em muitas ocasiões e participou de algumas demonstrações experimentais em toda a Europa. Quando a empresa editora britânica Colin Smith Limitada estava pensando em lançar uma edição inglesa de seu livro, Raudive viajou para a Grã-Bretanha a fim de mostrar a seus editores em perspectiva como realizava suas experiências. Os resultados dessa viagem foram, no mínimo, interessantes. E uma experiência sob controle foi realizada em 13 de dezembro de 1969 por Colin Smith e Peter Bander em um estúdio de gravação de Londres. A ideia era que um engenheiro de som, bem a par da arte dos problemas das delicadas técnicas de gravação, supervisionasse a experiência. Foi escolhido David Stanley, profissional de grande competência, e as experiências se realizaram em seu estúdio. A princípio, Raudive parece ter dificuldades em captar as vozes naquele ambiente estranho, e várias sessões de gravação redundaram em completo fracasso. Não foi, porém, o fim de tudo. Peter Bander disse o seguinte em seu prefácio do livro Break to Rausch: durante a meia hora seguinte, algum de meus convidados conversava com o Dr. Raudive sobre questões técnicas, e um deles disse que a única prova que então estava disposto a aceitar teria de ser de alguma modo bem clara. Se, por exemplo, uma voz dissesse o nome de uma pessoa presente, como era altamente improvável que tal nome estivesse flutuando no ar, transmitido por alguma estação de rádio, isso provaria que a voz está procurando um contato deliberado. Entre mentes, Mr. Stanley desligou as 4 polegadas adicionais de um fio do diodo e ligou o diodo original ao eixo da entrada do rádio, pondo o gravador em movimento. Creio que a fita estava rodando apenas há 2 minutos. Naquela altura tínhamos usado a 4ª fita, porque usávamos uma nova de cada vez que punhamos o aparelho para funcionar. Quando o Dr. Raudive pediu a Stanley para trocar a gravação de novo, com cerca de 20 pessoas conversando e desejando umas às outras Feliz Natal, foi surpreendente ver 4 delas correndo de repente até o aparelho de som. Ali, claramente, sem sombra de dúvida, uma voz ritmada, com 2 vezes rapidez da voz humana, disse: Raudive lá. Mr. Stanley foi talvez o mais surpreso de todos, pois como explicou, não podia haver qualquer voz na gravação. Lá estava a voz, contudo, e dizendo o nome da pessoa mais interessada em tudo. Uma coisa que se tem de deduzir é que a capacidade de conseguir efeitos de voz gravados em fita eletromagnética é contagiosa. Depois que publicaram Break to Rausch, tanto Bander como Smith vêm fazendo eles próprios tais gravações. As pesquisas sobre a voz gravada presentemente, a vida depois da morte, Scott Hugo. As primeiras experiências de Raudive, Judson e Von Islay, o nome horrível esse dele, viu? Fazem hoje parte da história do psiquismo. No entanto, muitas pessoas ainda alimentam ideias errôneas acerca do fenômeno. Assim, por exemplo, tais vozes não são, como dizem alguns críticos, meramente articulações fugazes e fortuitas. Às vezes apresentam mensagens longas e claras em resposta a determinadas perguntas. As vozes de Von se mostraram inclinadas a fazer diretamente comentários pertinentes acerca de arte ou dos que participaram de uma sessão em sua companhia. 2 exemplos desse fenômeno tirados das gravações de 2 pesquisadores diferentes provam tal fato. No dia 20 de setembro de 1971, Raymond Bailens e sua esposa faziam uma refeição ligeira na cozinha de seu apartamento na zona oeste de Los Angeles, quando Raymond, que se achava muito mal-humorado naquele dia, disse à sua mulher:
Marjorie, que gostaria de se separar do resto do mundo. Marjorie replicou, falando ao marido a respeito de um amigo que realmente se separa do resto da humanidade e se torna um recluso. Essa palavra foi realmente usada no decorrer da conversa. A reação de Raymond era previsível. Disse que tinha inveja do tal homem. Sem que Bailey soubesse, Art estava fazendo experiência com seu gravador em seu próprio apartamento, situado a cerca de 24 km de distância em Van Nuys, na Califórnia. No mesmo momento em que Raymond e Marjorie conversavam, Art gravou uma voz dizendo: Bailey se tornou virtualmente um recluso. Um caso ainda mais surpreendente provocou manchete nos jornais da Europa. O Dr. Franz Seed, engenheiro austríaco que foi um dos colaboradores originais de Raudive, ainda se encontra ativamente empenhado nas pesquisas de voz gravada e consegue ele próprio gravar vozes psíquicas. Em resultado de seu trabalho com Raudive, contudo, Swade, no fim da década de 1960, começou a defender o ponto de vista de que devia haver um meio mais eficiente de buscar as vozes nas gravações do que as técnicas de rádio ou microfone aberto, que seu mentor estava usando. Como é engenheiro mecânico, acabou inventando um pequeno aparelho chamado psicofone, um receptor de rádio em miniatura acoplado a um alto-falante. Quaisquer vozes captadas pelo instrumento seriam assim automaticamente amplificadas e simultaneamente gravadas. O trabalho de Seid foi divulgado com estardalhaço pela imprensa quando ele anunciou que as vozes lhe tinham dado informação sobre um sequestro que a polícia não conseguiu descobrir. Swade teve a ideia de fazer a estranha experiência no verão de 1970, quando a imprensa noticiou o desaparecimento de uma moça durante uma viagem de férias que ficara acampada. Swade resolveu interrogar as vozes sobre o paradeiro da jovem e recebeu esta resposta no psicofone durante a sessão de gravação seguinte. Emmanuel e Mari Cudimentaitis Paolo, os pais da moça, entraram em contato com Seid e admitiram publicamente que um dos participantes do acampamento em que sua filha estivera era um jovem italiano chamado Paolo. Infelizmente, o caso não teve solução, de maneira que não se ficou sabendo se a mensagem de Seid era pertinente. De qualquer maneira, o episódio serviu para mostrar que vozes gravadas, qualquer que seja a sua natureza, são capazes de responder a perguntas que lhes são feitas, com explicações ou comentários compreensíveis. Aqueles incidentes nos ajudarão a aprender alguma coisa sobre a natureza das vozes. Vozes capazes de dizer os nomes dos pesquisadores ou dar resposta a determinadas perguntas não podem ser meramente emissões de estações de rádio. Infelizmente, não se pode negar que, em sua maior parte, as vozes espíritas gravadas são vagas, caprichosas e às vezes dificilmente decifradas. Esse é, sem dúvida alguma, um motivo de jamais ter sido esse campo de pesquisa incluído na parapsicologia convencional. Outro problema que apresenta é que a qualidade dos resultados não parece depender do equipamento usado. O habitual número reduzido de vozes e a pequena duração de suas falas são os mesmos, que se unem a um aparelho Sony portátil, que é um aparelho de $5.000, e também isso tem desanimado os possíveis pesquisadores. O fato de ser a maioria das vozes espíritas admitidamente raras e acentuadamente obscuras tem levado muitos pesquisadores a imaginar se não poderá ocorrer de uma hora para outra uma ruptura, um progresso sensacional em torno que torne mais fácil e mais ampla aquela forma de contato com os mortos. Isso nos leva diretamente àquilo que é, sem dúvida, a mais recente e sensacional novidade no campo da pesquisa da voz gravada. Isto é, os comentários acerca de Mr. George Mick e de sua máquina Spiricon. Em fim de 1982, George Mick, um homem de negócios aposentado residente no estado da Carolina do Norte, anunciou que desde 1971 estava trabalhando em uma linha de pesquisa sobre o assunto. Naquele ano, ele abriu em Filadélfia um laboratório particular em colaboração com Mr. William John New, um engenheiro eletrônico amador que passou anos construindo uma máquina, graças à qual, segundo dizia, podia ser ouvidas voz dos mortos. O O'Neill acabou revelando que entraram em contato com o Dr. George Muller, físico norte-americano falecido em 1967, que lhe transmitiu informações sobre a sua vida. As comunicações regulares por intermédio daquela máquina, que não tardou a ser denominada Spiricon, foram conseguidas
inicialmente em outubro de 1977 e têm sido recebidos desde então. Constituem em conversas habitualmente iniciadas pelo Dr. Miller, quando a máquina é deixada em funcionamento e que se prolongam por tempo considerável. Mickey somente anunciou a sua descoberta quando achou que a sociedade estava madura para isso e se encontrava em condições de vender o aparelho para uso doméstico. Seu anúncio foi publicado com grande destaque pela maior parte da imprensa psíquica, destacando-se as reportagens publicadas pela Psych News da Grã-Bretanha e pela New Reality dos Estados Unidos. Muitos pesquisadores empenhados na investigação da voz espírita consideram o trabalho de Mick O'Neill como a ruptura há tanto tempo esperada. Como conheço Mr. Mick há alguns anos, embora não intimamente, e os nossos encontros têm sido infrequentes e casuais, mas o conheço bastante para saber que é um homem honesto e corajoso. No entanto, quando recebi um maço de informações sobre as suas investigações, não pude deixar de me sentir cético. As fitas com as vozes gravadas que ele me ofereceu impressionavam mal e quando falei com ele pelo telefone, ruíram por terra quaisquer esperanças que eu ainda poderia acalentar com o Espiricom. As vozes soavam exatamente como as vozes sintéticas que se pode produzir com facilidade num aparelho adequado e muitas vezes usavam palavras que estavam bem de acordo com a maneira de falar peculiar ao próprio William O'Neill. Aquilo me parece tremendamente suspeito. Fiquei mais desconfiado ainda quando George me confessou que durante todos os anos em que trabalharam com o engenheiro, jamais ouvira as vozes no Espiricom. O'Neill sempre as ouvia e as gravava quando se encontrava sozinho. Naturalmente, agora que todo o caso do Espiricom se tornou público, talvez os pesquisadores, como é o meu próprio caso, investiguem pessoalmente as alegações de O'Neill e suas conversas com o falecido Dr. Miller. Fiquei sabendo então que o contato com o Dr. Miller fora perdido de maneira suspeita, pouco antes de Mr. Mick tê-lo revelado ao público. À luz dessas revelações, há motivo para acreditar que o suposto contato de William O'Neill com a voz do Dr. Miller não tenha passado de uma fraude, e tem-se a chegar à conclusão de que aquele indivíduo estava tapeando o seu benfeitor. O fenômeno da voz gravada como prova da sobrevivência. As vozes que os pesquisadores de boa fé gravaram são realmente de mortos? Pergunta. Eis a verdadeira questão em jogo. Um número considerável de provas indica que sim. Assim, por exemplo, muitos investigadores que estudam o fenômeno puderam reconhecer as vozes produzidas em suas gravações. Judson tem certeza de que a primeira voz que gravou foi a de sua mãe. Do mesmo modo, Zalai gravou uma voz falando em húngaro, que tanto ele como Raymond afirmam que se parece com a de seu falecido pai. Quando Colin, Smith e Bander começaram as suas experiências, Bander indicou o primeiro sussurro que seu colega conseguiu com a voz de sua mãe. Às vezes, tais vozes chegam a dizer os seus próprios nomes, como que tentando se identificar. No entanto, outra e muito diferente explicação para as vozes foi oferecida pelo Dr. Hans Bender, psicólogo alemão que dirige uma divisão de parapsicologia na Universidade de Freiburg. Bender investigou pessoalmente tanto Jung como Haldiver e chegou mesmo a fazer regravações de seus trabalhos. Essas gravações não apenas provam que Jungson e Haldiver tinham recebido vozes humanas nas gravações, como também que eles apanhavam várias vozes no decorrer de uma sessão. Bender, todavia, não acredita que tais sons articulados sejam realmente produzidos pelos mortos. Argumenta que as vozes são, na realidade, fenômenos psicocinéticos dominados pela mentalidade inconsciente dos próprios pesquisadores. Em outras palavras, ele acredita que Haldiver, Jurgenson e outros têm ou tinham o poder de projetar inconscientemente alguma espécie de energia de sua mente, capaz, por sua vez, de manipular os impulsos magnéticos produzidos pelo aparelho gravador. Essas manifestações psíquicas, por sua vez, formam vozes artificiais na fita magnética, ou talvez, argumenta Bender, a mente grava diretamente as vozes na fita magnética. Naturalmente, a base do argumento de Bender
repousa em uma questão crucial. Os efeitos gravados são produzidos por vozes parafísicas, independentes realmente falando ao microfone, mas audíveis para os ouvidos humanos, pergunta, ou serão, como Bender sugere, efeitos psicoquinéticos gravados diretamente na fita magnética ou através do microfone, pergunta. Essa questão levou um certo número de pesquisadores a estudar a mecânica real das vozes gravadas e surgiu uma variedade de soluções. Um dos primeiros investigadores que se dedicam a esse problema foi Raymond Bayliss. Como arte produziu vozes independentes, assim como vozes gravadas, Raymond concluiu naturalmente que as últimas eram apenas uma forma rara das primeiras. Devemos lembrar que as vozes de este podem às vezes ser ouvidas bem nitidamente no alto-falante, embora ele se sentasse a uma boa distância do microfone. Para verificar a hipótese, Raymond levou a cabo uma experiência simples. Realizou uma série de sessões curtas com Von e Zalai, durante as quais deixou alternadamente o microfone aberto ou bloqueado com material pesado. Como esperava, Art não conseguiu produzir as vozes gravadas quando o microfone se encontrava obstruído. O fato leva à dedução de que Art não pode gravar a voz diretamente na fita magnética, mas que uma voz semelhante à voz humana está realmente falando ao microfone quando se produzem as gravações. As conclusões de Raymond, no entanto, foram contestadas por dois outros investigadores. Richard Sheargood, engenheiro e parapsicólogo britânico, está presentemente seguindo alguns dos caminhos abertos por Jugson e Haldive. Acredita, ao contrário de Bayliss, que o fenômeno da voz gravada é de natureza eletrônica e ocorre quando a interferência é produzida no rádio ou no próprio gravador, quando é deixado funcionando, é reorganizada por meio de algum processo psíquico para formar sons e palavras com sentido. Sheargood acha-se empenhado em demonstrar essa hipótese por meio de uma série de experiências que está acabando de completar. Em primeiro lugar, sintoniza o rádio para uma frequência sem estação. Liga o gravador e verifica se não foi gravada voz alguma. Depois usa, pelo mesmo processo, uma segunda fita magnética virgem e faz a gravação ao mesmo tempo que procura entrar mentalmente em contato com as vozes dos espíritos. Sheargood verificou que várias vozes são gravadas na segunda fita. Durante esse processo, deduziu que algo da interferência era sistematicamente redistribuído para formá-la. As suas pesquisas também parecem confirmar a ideia de Jugson de que, às vezes, a palavra humana gravada será reorganizada por vozes de espíritos levadas a apresentar palavras e mensagens com sentido. As experiências de Sheargood, no entanto, estão cheias de lacunas. Pode ser argumentado que aquelas vozes secundárias são, na realidade, produzida por alguma voz independente através do microfone durante o processo da regravação. Até agora, Sheargood não aperfeiçoou a experiência a fim de eliminar tal possibilidade. William Wish, conhecido autor de scripts de Hollywood, recentemente falecido, também achava que as vozes gravadas eram de natureza eletromagnética. Wish, que iniciou as suas próprias investigações depois de ter trabalhado com Von e Zalai, baseava o seu ponto de vista em um fato um tanto estranho ocorrido durante uma de suas experiências com gravações de 1973, quando, reproduzindo uma sessão de gravação, descobriu gravada em uma parte da fita magnética uma voz que não fora gravada. Assim, o que devemos concluir dessa descoberta frequentemente contraditória, pergunta, parece evidente, pelo menos para mim, que as vozes dos espíritos sejam vozes dos mortos ou alguma parte arrancada do nosso ID. Pode se utilizar de qualquer processo que lhe seja acessível. Quando procuram colocar a sua voz na gravação, podem não estar limitados por uma só estratégia. Algumas vozes podem ser produtos parafísicos, ao passo que outras podem muito bem ser impressões psicoquinéticas e ou eletromagnéticas. Naturalmente, contudo, tal fato não resolve o problema mais importante. Aquelas vozes são realmente de pessoas mortas ou apenas produtos psíquicos de nossa própria mente? Pergunta. Ambas as possibilidades são igualmente plausíveis. Não deixa, porém, de ser interessante o fato de todos os pesquisadores estreitamente relacionados com o estudo do fenômeno, Haldive, Jugson, Reich, Sidon, Bayliss e Von e Zalai, acreditarem que as vozes emanam do mundo dos mortos. Apenas Sheargood discordou. Até mesmo o professor Gerhard Frey, teólogo católico e parapsicólogo, que antes de morrer estudou durante muitos anos os trabalhos de Haldive, foi forçado a admitir que tudo que li e ouvi me obriga à suposição de que somente a hipótese de vozes pertencentes a personalidades transcendentais pode explicar de maneira perfeita esse fenômeno. Talvez, porém,
ainda seja muito cedo para se perder muito tempo imaginando quem ou o que produz tais vozes. A esse respeito, talvez o comentário mais sensato tenha sido feito por Dr. Ray Walter Upford, professor universitário aposentado e atualmente empenhado em pesquisar o problema no estado de Wisconsin. A minha curiosidade fundamental acerca das vozes é o fato de que elas existem mesmo. Quero saber, em primeiro lugar, como foram parar ali, como estabilizar o contato. As perguntas de Upford poderão ser respondidas em breve. Presentemente, estão sendo feitas pesquisas sobre o assunto nos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Áustria e outros países europeus por dezenas de investigadores. A ruptura está próxima e, quando ocorrer, talvez seja, afinal, esclarecida as questões levantadas por Baylis, Sheargold, Wish, Howdy e outros. Na verdade, a explicação talvez já tenha surgido. A minha própria ligação bem estreita com tais pesquisas, resumidamente exposta nesse capítulo, me leva a acreditar que essa nova pesquisa sobre o contato eletrônico com os mortos tem muito significado quando relacionado com um fenômeno afim. Um fenômeno tão estranho e inacreditável que tive de vencer muitos de meus próprios preconceitos para estudá-lo. A vida depois da morte. Scott Rogo.